Olá, a notícia está de volta com o deputado federal José Genuíno. Genuíno, eu queria voltar a falar agora da ditadura militar, da Comissão Nacional da Verdade. O Supremo tem um entendimento, Genuíno, de que a lei da anistia, ela se estendeu aos torturadores, né? O Cláudio Fonteles, que deu uma entrevista a esse programa, disse que, olha, não é bem assim, há um recurso da OAB lá, a gente não devia se esquecer disso. O senhor foi assessor do Ministério da Defesa, trabalhou com o Nelson Jobim, naquela grande articulação com os militares para a criação do Ministério da Comissão da Verdade. O senhor, como alguém que foi preso, que foi torturado, o senhor acha que a lei da anistia deve perdoar os torturadores? Olha, eu não trabalho com revanchismo, nem trabalho com retrovisor. Eu acho que o direito à memória e à verdade é revolucionária por si só, porque na medida em que a memória e a verdade apareça na sua dimensão multifacetada, ela é por si só uma grande transformação. Nós temos que garantir a verdade e o não esquecimento. Isso é fundamental. E eu trabalhei com os militares, trabalhei com o Mídio Jobim, com o Celso Então, estou Amorim, entendendo que você é a favor de que não haja punição a eles. E trabalhei para aprovação no Congresso. Sim. Sobre a lei da anistia, eu reconheço o direito dos familiares, que é um direito inalienável, indiscutível, tomar as medidas que devem ser tomadas para a reparação dos seus entes queridos. Não compete ao Estado, nem ao Congresso Nacional, interferir nessa questão, e sim o Poder Judiciário. Então, estou entendendo que você acha que... Para mim, a memória e a verdade é, por si só, uma grande transformação nesse país. Nunca teve. Deveriam ser responsabilizados? Vamos deixar que a memória e a verdade venham à tona. Os processos é uma segunda etapa com a memória e a verdade na sua dimensão. Mas você acha ampla. Que esse processo tem que ficar na esfera das famílias ou o Estado tem que processar? Eu reconheço o direito das famílias. Das famílias. O Estado tem que assumir que houve terrorismo de Estado e o Estado brasileiro tem o dever de se desculpar perante a sociedade porque houve terrorismo de Estado. Agora, reparações no âmbito judicial, isso é uma discussão que se dá no âmbito da justiça. Até porque essa questão está sob embargo no Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu em 64 foi muito grave. Eu fiz uma entrevista com a então ministra ainda da Casa Civil, Dilma Rousseff, no qual ela falou da tortura, né? E que ela falava assim, olha, eu tentava segurar mais um pouco, vou aguentar mais 5 minutos. Você foi preso, você foi torturado. A gente sabe, no código ali combinado entre vocês que estão correndo risco, se alguém é preso, essa pessoa segura aquelas informações durante um determinado tempo, depois passa algumas informações, porque os companheiros, vendo que a pessoa foi presa, não vão aos pontos em que podem ser presos. Alguns acusaram você de delação na época em que você foi preso. Não tem nenhuma prova de que alguém tenha sido preso por alguma informação que você tenha dado. E você, pelo relato, fez exatamente isso, segurou durante um tempo as informações e depois deu informações. Pergunto para você, porque tem uma geração que não sabe o que é o terror da tortura, ou seja, como que uma pessoa pode suportar. Como que você fez, Genuíno, para suportar isso? E como que você... o que você pode dizer para as gerações hoje? O que foi a tortura? A tortura é uma separação entre o corpo e a mente. O corpo que é uma coisa e a mente que é outra. E você fica no limite. E esse limite, no meu caso, eu fiquei de 5 a 8 dias sem ser identificado. Eu fui identificado 8 dias depois da minha prisão. Eu não tinha informações, depois de 8 dias, de 5 dias, sobre a guerrilha. Até porque, diferentemente da cidade, a guerrilha rural não tem endereço, não tem esquina, não tem rua, etc. Portanto, as informações que eu prestei, que estão nos meus depoimentos, são informações que não interferiram em nada no desenvolvimento da guerrilha, na sua resistência durante 2 anos. Agora, isso é um processo dramático, porque eu convivi também com outros companheiros que foram torturados, eu fiquei 1 ano incomunicável, eu convivia muito dentro da cadeia, depois de 5 anos. E eu acho que esse processo, ele tem que ser lembrado, e é importante aí a memória, para que as pessoas tenham essa dedicação pela grande obra humana que é a democracia. Essa democracia que nós estamos lutando para consolidar. 25 anos da Assembleia Nacional Constituinte. Eu fui constituinte, isso é uma vitória fundamental para o país. E eu aprendi na prisão, e aprendi depois de sair da prisão, a ter essa relação democrática com forças diferentes. Isso é que é importante. Eu quero expressar meu profundo respeito e admiração pela companheira Dilma. É um respeito muito grande, uma companheira que
está exercendo o governo com muita competência, tem lado, é corajosa. E você sabe que eu vim de uma história diferente da do Lula. E a gente também estabeleceu uma relação que eu tenho uma admiração, um respeito pelo papel e pela liderança e pela inteligência e a intuição do companheiro Lula. Nossa geração, essa geração que foi torturada, é uma geração que sobreviveu. Os heróis não estão aqui, os heróis deram a vida. E esses sobreviventes nunca baixaram a cabeça. Aliás, eu acho que tem certos setores da direita que têm ódio da gente, destilaram um ódio monumental contra nós. Porque nós aprendemos na vida, a gente perde, a gente é derrotado, mas a gente não baixa a cabeça, não baixa. Genuíno, eleição presidencial no ano que vem. O crescimento médio nos 2 primeiros anos do governo Dilma foi de 1,8, um crescimento muito baixo, mas as pesquisas mostram que ela está com uma popularidade em alta. Quais vão ser as marcas da Dilma para ser apresentadas aí na campanha à reeleição dela, Genuíno? Sobre marcas eu não tenho condições de opinar porque eu não estou diretamente relacionado com o governo. Eu sou apenas um militante no Congresso Nacional que defende intransigentemente o governo. Eu acho que o perfil da companheira Dilma, as medidas que ela tomou em relação ao juro, em relação à cesta básica, em relação à tarifa de energia, agora as medidas que ela está tomando na área do investimento, vai consolidar esse projeto em construção. Nós temos um projeto em construção há 10 anos. E quem será o principal adversário? O Aécio Neves, o Eduardo Campos ou a Marina Silva? Sobre o Eduardo Campos, nós temos que ter paciência do limite. E nós vamos sempre dizer ao Eduardo Campos que queremos ele conosco. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Sobre o Aécio com a Marina Neves, Silva, eu tenho uma relação que eu já disse para a Marina. Eu olho muito, de maneira romântica, de maneira linda, o passado que eu trabalhei junto com a Marina. Tenho minhas divergências com a Marina hoje, mas tenho um respeito muito grande. Eu acho que não dá para a gente delinear agora quem vai ser o adversário. Eu acho que nós temos que afirmar o projeto, e esse projeto tem que se legitimar pelo voto na eleição como um todo, seja no primeiro, seja no segundo. Você falou da Marina e do Eduardo Campos e do Aécio Neves. Olha, o Aécio Neves eu tenho uma relação de respeito. Temos divergência. Eu convivi com ele como deputado, convivi com ele como líder do PSDB, convivi com ele como presidente da Câmara, e eu tenho uma relação respeitosa, como eu sempre tive com os meus adversários. Um grande amigo meu era o Luiz Eduardo Magalhães. Eu tinha uma relação de respeito com o Antônio Carlos Magalhães, tinha uma relação de respeito com um grupo de deputados, portanto, eu não transformo relações pessoais em crivagem política e ideológica. Aliás, eu acho que um dos problemas que está acontecendo hoje na política é a criminalização de tudo. Está faltando diálogo, está faltando conversas entre alguns políticos, independente de ser de oposição ou de governo, sobre determinados pontos da agenda do país. Nosso tempo está acabando. Eu queria ainda falar com você de 2 assuntos da área internacional. O legado do Hugo Chávez, né? Qual que é a tua avaliação sobre o que ele deixa lá na Venezuela? O Maduro, outro dia, deu uma declaração homofóbica, o que é ruim. Eu acho que o Hugo Chávez tem um legado fundamental. Primeiro, ele mudou a Venezuela através do processo democrático. Tudo foi legitimado pelo princípio da soberania popular, plebiscito e eleição. O segundo grande legado, transformou a Venezuela e hoje o povo venezuelano tem mais direitos do que aquele sistema oligárquico anterior. Cada país tem sua história, cada país tem suas particularidades, seja a Argentina, a Venezuela, o Equador, a Colômbia, que tem um outro perfil de governo, mas também está tomando medidas mais ao centro do que o governo anterior, a Bolívia. Eu acho que a América do Sul vive um momento muito importante de construir a democracia com reformas sociais, com programas sociais, com respeito aos direitos sociais. Genuíno, chegamos aqui ao final do programa, tem o Pinga-Fogo. Eu pergunto e você responde, por gentileza, em 2, 3 palavrinhas, por favor. Getúlio Vargas. Um grande estadista e foi o principal articulador do projeto nacional desse país. Juscelino Kubitschek. Um grande estadista que também deu continuidade a essa ideia de projeto nacional e de desenvolvimento econômico. Ditadura militar de 64. Tem que ser negada. Ditadura nunca mais. José Sarney. Eu tenho uma experiência política de um presidente que foi generoso na transição delicada, tenho divergência, mas tenho uma relação de respeito com o papel do presidente José Sarney. Fernando Collor. Fernando Collor teve um papel, no meu modo de entender, naquele momento da eleição dele, que encarnou um discurso de direita, um discurso prepotente e pagou por isso. Itamar Franco. Tive uma relação muito boa e respeito o perfil do Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso. Uma relação muito positiva quando constituinte, quando senador, e
tenho uma relação pessoal de respeito ao Fernando Henrique Cardoso. Lula. É uma relação mais do que respeitosa, de admiração, de companheirismo e de uma pessoa que eu aprendi a admirar e não vim do mesmo tronco político na fundação do PT do companheiro Lula. Dilma. Uma grande companheira, tem lado, corajosa, decidida e vai com certeza continuar governando o Brasil por mais 4 anos em 2014. Joaquim Barbosa. Eu prefiro não opinar porque eu estou sob júdice. Marcos Valério. Prefiro não opinar. Roberto Jefferson. Prefiro não opinar. José Dirceu. É um companheiro que nós construímos junto uma trajetória em 68. José Genuíno. Eu continuo um sonhador, um militante político de causas, de sonhos e de ideias. Isso é o que me faz manter a cabeça erguida. Genuíno, um filme preferido seu? Filme? Filme. Um filme preferido? É. São muitos, mas eu não podia deixar de citar Lincoln. Um diretor de cinema? É? Um diretor de cinema preferido? Fellini. Um ator preferido? Ator preferido? São vários, são tantos. Passa pela tua cabeça. Uma atriz? Atriz? Muitas. Nenhuma passa especificamente Não. agora, não. Uma música preferida? Apesar de você. Um cantor preferido? Chico Buarque. Uma cantora? Clara Nunes. Um ídolo? Luiz Inácio Lula da Silva. Um livro? O livro Memórias de um Revolucionário, de Victor Sege. Uma frase, um pensamento do qual você gosta, pode ser um poema, um verso? Um verso, um poema. Uma frase, um lema, uma coisa importante para você. A vida só tem sentido quando ela está em função de uma causa, e essa causa, por mais dura que seja, o impossível se transforma em possível. Genuíno, obrigado aí pela entrevista. Boa noite para você, muito obrigado por ter comparecido aqui ao É Notícia. A Notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode ver todas as entrevistas no nosso site, o endereço está embaixo na sua telinha. E pode também acompanhar as notícias do programa pelo meu Twitter. Tenha uma excelente semana, muito boa noite e obrigado pela sua audiência.